Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 7 de julho. Você acompanha aqui hoje com a gente nesta edição. Nessa edição você vai saber como é que vem a situação da colheita de café pelo Brasil, os estados de desenvolvimento e como que vai andando tanto a colheita do Arábica quanto também do Conilon. Reta final da colheita da soja na Argentina empaca por excesso hídrico. Você vai saber tudo sobre os leilões de apoio à comercialização de milho, os resultados na região centro-oeste do país. E ainda sobre o pedido do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sobre a vacinação da vacina contra a febre aftosa. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. Começa o Agricultura BR. E até o último dia 4 de julho, a colheita de café no Brasil, considerando todas as variedades, atingia 50% de acordo com a consultoria Safras e Mercados. É o que você confere conosco agora. Vamos saber como é que vem o geral em relação à colheita de café no Brasil. Observe que até 4 de julho deste ano, 50%. Na coluna do meio, ou no gráfico do meio aqui, você tem 52% para o que acontecia há um ano, no dia 4 de julho de 2016. Portanto, vem com 2 pontos percentuais de atraso em relação ao ano passado e, no caso aqui, no acumulado de 5 anos, 51%, portanto, ligeiramente atrasado em relação à média. Ainda nessa edição de Agricultura BR, você vai saber como é que vem a colheita do café arábica, especificamente, e também do café Conilon, que vem com um atraso considerável. Fala agora sobre soja, o destaque é a Argentina. O país vizinho se encontra na reta final da colheita da oleaginosa, mas as atividades parecem não ter fim. Esse finzinho de colheita está muito lento, porque as áreas ainda que se encontram com soja nos campos estão sofrendo com excesso hídrico. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, há a expectativa de que algumas dessas áreas sejam perdidas por lá. Ainda assim, a projeção de produção continua a mesma. Vamos acompanhar na tela agora os números desta última quinta-feira, divulgados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A área colhida com soja na Argentina, então, alcança 98,9% do total plantado. O rendimento médio por hectare está em 53,33 sacas e a produção esperada, portanto, continua em 57 milhões e meio de toneladas. A Agricultura BR segue falando do cenário internacional para a soja e agora falando especificamente do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que foi apresentado nesta sexta-feira. Normalmente acontece na quinta-feira, mas como teve feriado no meio da semana, acabou atrasando para esta sexta. E ele apresenta vendas totais de soja na semana encerrada no dia 29 de junho de pouco mais de 365 mil toneladas para a oleaginosa, com entrega na temporada ainda 16-17. Veja que os dados em relação à soja norte-americana, venda semanal de 365.521 toneladas, a safra já totaliza 59.720.000 toneladas que foram vendidas. A questão agora é realmente se os Estados Unidos vão conseguir entregar mais de 59 milhões de toneladas de soja. Vamos ver agora então comparado à meta, porque os Estados Unidos já venderam bem mais do que a meta. As vendas, como você viu, são de 59.720.000 toneladas, temporada 16-17, meta de 55.790.000 toneladas, considerando a venda, já passa de 4 milhões de toneladas as vendas totais nos Estados Unidos. Está aqui vendas de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Eu ressalto também que na 17-18 já tem uma venda total, considerando desde quando abriu essas comercializações, de cerca de 3.480.000 toneladas. O mercado internacional da soja tem sido influenciado nos últimos dias pelo clima nos Estados Unidos. A safra 17-18 do grão está nos campos no país em fase já de desenvolvimento e a situação começa a preocupar. Isso porque já está faltando chuva e o calor está mais intenso por lá. Vamos saber então com a Nadiara da Somar Meteorologia se essa previsão de clima mais seco se confirma também para os próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O que vem mexendo no preço da soja é a expectativa de redução das chuvas sobre o meio oeste americano e também altas temperaturas para os próximos períodos. No entanto, a chuva ela não cessa completamente. A chuva ela reduz de intensidade e principalmente no norte das áreas produtoras, que são regiões que já estavam mais secas, que é a região de Dakota do Sul e Dakota do Norte. São regiões que já estão sendo mais afetadas pela falta de umidade. Agora, as áreas mais importantes do cinturão produtor de grãos, que são as regiões de Illinois e também Iowa, nestas áreas a umidade no solo está bastante elevada e tem previsão ainda para alguns episódios de chuva agora nos próximos períodos. Então, nessas regiões, a situação não deve se agravar muito. Por enquanto, para os próximos 5 dias, a expectativa é de chuva em boa parte do cinturão produtor de grãos. Algumas áreas podem receber até 30 milímetros, então é uma chuva considerada agrícola que mantém a umidade do solo, e nas áreas mais ao norte até chove, só que é uma chuva um pouco mais mal distribuída. Nas regiões das Dakotas, principalmente, a chuva não chega com a mesma intensidade também de forma abrangente para recuperar a umidade no solo. Neste período, destaca-se também a elevação da temperatura, isso que preocupa, porque as altas temperaturas podem provocar declínio mais acentuado da umidade no solo. As mínimas devem variar de 11 a 16 graus na maior parte das áreas produtoras e durante as tardes vai fazer muito calor. A máxima pode chegar até 35 graus em algumas áreas, mas principalmente nesta região aqui mais verde do mapa, a situação não chega a ser tão crítica. As temperaturas máximas devem variar em torno de 28, 29 graus, então temperaturas abaixo de 30 graus, que não chega a ser um calor extremo. No decorrer do segundo período, entre os dias 12 e 16 agora do mês de julho, a chuva reduz um pouco mais. Tem previsão para episódios de chuva em quase todas as áreas produtoras aqui do cinturão produtor de grãos, só que é uma chuva de baixo acumulado, então as chuvas serão alternadas com períodos maiores de tempo seco. Durante este período, as mínimas variam de 16 a 21 graus, então temperaturas mínimas bem mais amenas, e durante as tardes o calor ele continua, inclusive se intensifica mais, principalmente sobre as áreas mais a oeste, onde as máximas podem chegar a 37 graus. Então, apesar do calorão, da redução das chuvas, somente aquelas áreas que já estão com clima mais seco, especialmente ao norte, é que devem ser mais afetadas. Mas, por enquanto, na região central, especialmente região de Iowa e Illinois, as condições continuam melhores agora nos próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! E aquele mapa nos Estados Unidos, nas áreas de produção, pintado de vermelho, chama muito atenção e é isso que vai dando a conotação do mercado e as negociações na Bolsa de Chicago. Ora, esses valores que agora estamos vendo, principalmente desde a última semana, são um reflexo direto da insegurança em torno do clima, insegurança em relação também à umidade de solo. Enquanto houver incertezas em relação à temporada 2017-2018, os negócios com soja devem se manter em bons patamares, o que resulta diretamente em valores de negociação melhor aqui no Brasil, no mercado físico nacional. O Agricultura BR mostra agora como é que vem sendo negociadas a posição de mais curto prazo e também a posição de novembro lá na Bolsa de Chicago para a soja. Observe aqui a posição de julho. A posição de julho já tem vários contratos de julho que migraram para a posição de agosto, mas ainda assim é a posição de mais curto prazo. Então aqui exemplificando o que aconteceu desde a última sexta-feira, em 30 de junho, valor de $9,42 mais 20, 3 de julho 9,64 mais 60, 5 de julho $9,65 mais 20, nessa última quinta-feira, 6 de julho, chegava a fechar $9,80 por bushel. Vamos ver agora a posição de novembro, porque a Agricultura BR desde maio vinha dizendo que poderia ter essa situação e essa situação poderia fazer com que os negócios subissem. Esse fator é muito importante. Olha só, posição de novembro, onde está precificada boa parte da safra norte-americana. Em 30 de junho, fechava a $9,54 mais 60 o bushel. 3 de julho, $9,80 mais 60. 5 de julho, chegava a $9,94,20. Nessa última quinta-feira, 6 de julho, $9,99 mais 20. Assim fechavam os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Portanto, aqui fechando com patamares
bem mais interessantes. E o Agricultura BR dava essa entonação, que poderiam ter negócios, ontem já chegava a posição de novembro a 10 dólares por bushel, mas quanto pior fosse situação para o desenvolvimento da safra norte-americana, você já sabe, melhor para nós. Então, torcida realmente é para que as condições climáticas piorem, se deteriorem nos Estados Unidos. Quanto maior for a insegurança para eles, melhor ficam os valores, e o reflexo aqui no Brasil é imediato. E hoje temos mais um capítulo dessa situação. Você viu aquele mapa de clima no norte, nos Estados Unidos, todo vermelho? Olha só o que acontece com o mercado. Sobe. Posição de julho, nesse momento, vem a 9 dólares 93 centes o bushel, alta de 1,24%. Agosto, alta de 1,29%, 9 dólares 98 centes por bushel. Setembro, 10 dólares 4 centes por bushel, alta de 1,33%. Novembro, 10 dólares 13 centes o bushel, com elevação de 1,37%. Nova alta expressiva para a soja em Chicago, representa que essa janela de oportunidade segue até com um pouco mais de firmeza aqui no Brasil. A soja já na casa dos 10 dólares por bushel na Bolsa Norte-Americana é bom para o Brasil. Os valores da oleaginosa negociadas no mercado físico nacional vêm subindo e a gente registra isso dia a dia para você aqui no Agricultura BR. No acumulado desse último mês, preço da soja negociada no Porto de Paranaguá já subiu R$ 4,50. Vamos rever os valores então. Relembre com a gente que no dia 6 de junho, cotação no Porto era de R$ 69,50 pela saca do grão. No dia 13 de junho, subia para R$ 71 a saca e voltava a cair no finzinho do mês, encerrando no dia 26 a R$ 68,50. Nos últimos dias, desde o fim da semana passada, soja na Bolsa de Chicago vem subindo com força, em expectativa, portanto, desse clima um pouco mais seco, e a soja aqui no Brasil acompanha o movimento de alta. Esta semana começou com a soja já sendo negociada a R$ 72 a saca no dia 3 de julho. Nesta sexta-feira, dia 7, cotação da soja no Porto de Paranaguá já é de R$ 74 a saca. A alta também acontece no Porto de Santos. Vamos acompanhar então como que o porto lá no estado paulista vem negociando a oleaginosa. Veja que os valores saem de R$ 69,60 no dia 6 de junho, sobem para R$ 70,50 no dia 13 do mês e encerram o mês também em movimento de baixa, a R$ 68,50 no dia 26. Julho começa com ganhos, dia 3. A semana abre com o valor da soja no Porto de Santos a R$ 71,50 a saca. E a semana vai terminando nesta sexta-feira, dia 7, já no patamar de R$ 73. Aí a Agricultura BR pegou e fez um comparativo com o que acontecia, considerando a data do dia 6 de julho de 2017, exatamente com o que ocorria há um ano, há 12 meses, 6 de julho de 2016. Nós estamos vendo um momento na qual soja, no preço no mercado físico nacional, apresenta recuperação. Esse fator é muito importante. Há uma recuperação em todo o país. Ela ocorre por conta desse fortalecimento dos negócios com soja na Bolsa de Chicago e uma certa estabilização com dólar comercial aqui no Brasil, próximo e eventualmente até acima da marca de R$ 3,30. Vamos trazer agora esse comparativo considerando os valores do Porto de Paranaguá, é o porto mais importante em questão de escoamento de soja. Então nós trazemos aqui esse estudo que mostra a formação de preços no Brasil com o que acontecia há um ano com o que acontece agora. Na primeira coluna nós temos os preços para a soja no Porto de Paranaguá. No ano passado, em 6 de julho, eram R$ 90 por saca. Agora, R$ 74 a saca. Evidentemente, aqui nós temos R$ 16 a menos pela saca de soja e claro que o produtor rural, ele acaba sentindo um pouco essa situação. Eu vou pedir aqui para a nossa produção voltar aqui para o estúdio rapidamente e aqui no preço de Chicago, pode trocar um pelo outro aqui que está invertido, tá? R$ 9,80 é o valor agora para o dia 6 de julho. Então, se o pessoal puder trocar, porque o que nós temos? Nós temos um valor para a soja em 2016 maior, R$ 90 contra R$ 74 por saca de 60 quilos. Temos também o dólar. O dólar é importante lembrar que o dólar forma muito esse preço. E olha só, o dólar há um ano ele estava R$ 3,33 mais 7 aqui no Brasil. Valor de referência para o dólar. Agora no dia 6 de julho, R$ 3,29 mais 3.
né? Então, assim, não era tão mais baixo assim o dólar, mas esses mais de 4 centavos, evidentemente, representa bastante sobre o peso nos negócios. E agora, considerando 6 de julho, esses valores, portanto, são da última quinta-feira, 6 de julho de 2016, soja em Chicago era negociada a posição de julho, ao mais curto prazo, a 10 dólares 54 centes o bushel. Em 6 de julho de 2017, mesmo com toda essa recuperação, observe que fica bem abaixo, 9 dólares 80 centes por bushel. Aqui fica 74 centes abaixo daquilo que se tinha no valor no último ano. E aqui já se mostra, né, as diferenças de valores. A situação no último ano era bem mais favorável para o produtor rural brasileiro, principalmente quando víamos essa saca de soja em reais. R$ 90 em 2016, R$ 74 agora. Apesar da queda nos últimos 12 meses, é um ganho em relação ao que vinha acontecendo nos últimos meses no Brasil. Vamos saber agora como que o dólar comercial opera nesta sexta-feira no Brasil. Ele que também tem ditado o sobe e desce do preço da soja aqui no país. O dólar que vinha rondando os 3,30 e acima dessa cotação já há alguns dias, hoje vem caindo, vem para baixo desse número, veja só. Dólar comercial opera agora R$ 3,29 mais 6, com queda de 0,15%. A queda hoje já foi mais expressiva, dólar já chegou aos 3,28 na manhã desta sexta-feira, agora vem um pouquinho mais leve. O mercado ainda segue atento ao cenário político nacional e à espera de novos dados do mercado de trabalho norte-americano. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. A gente lembra você que desde esta última quinta-feira o Canal do Boi estreou a apresentação dos programas ao vivo também pelo Facebook. Então, além da antena parabólica e pelo site sba1.com, você também pode ter acesso à programação de alguns dos programas da casa ao vivo por essa mídia social, o Facebook. Acesse o endereço então do Facebook do Canal do Boi para acompanhar também o Agricultura BR ao vivo todos os dias. E daqui a pouco, ou ainda hoje aqui na Agricultura BR, nós vamos falar sobre vacinação contra a febre aftosa. Está tendo um evento muito interessante em São Paulo, Juliana, que fala sobre as relações Brasil e Japão. É um evento muito mais cultural, mostra a questão da cultura, a importância, né, que o Japão tem na formação brasileira, questão cultural e, olha só, do agronegócio também. E é por isso que o ministro Maggi esteve presente hoje lá em São Paulo, nesse grande evento, e falou que vai ter, então, investigação sobre vacinação da febre aftosa por conta da questão ligada aos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente explica essa informação e traz muito mais destaques para você. O clima anda seco pelo interior do Brasil e isso beneficia as atividades de colheita da safra de café. A Nadiara conta pra gente agora como o clima se comporta em uma previsão estendida para as áreas produtoras. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. A colheita do café avança em grande parte do Brasil e o clima mais seco tem beneficiado as atividades no campo. No entanto, as chuvas têm se concentrado sobre a faixa leste do Brasil e têm atingido algumas áreas produtoras do Espírito Santo. Agora, para os próximos dias, ainda chove no estado, só que será uma chuva de baixo volume acumulado. Ainda assim, a umidade pode atrapalhar a secagem de grãos. Agora, sobre o interior do Sudeste, também no estado de Rondônia e no interior da Bahia, previsão de tempo mais seco nesses próximos períodos. No período que vai do dia 12 ao dia 16, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo aqui sobre o estado do Espírito Santo. É uma chuva de baixo volume acumulado e nas demais regiões produtoras de café do Brasil, especialmente do Sudeste, Norte do Paraná e Rondônia,
a previsão é de tempo bastante seco. E essa situação não muda muito também no terceiro período. A chuva até se espalha aqui entre o sul e a faixa leste do sudeste, mas não chega ao interior da região. Inclusive, neste período, a chuva reduz também no Espírito Santo. Então, pelo menos esses próximos 15 dias vão ser favoráveis para as atividades de colheita e secagem dos grãos de café na maior parte das áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até daqui a pouco na Giara. Olha só, destaque agora fica por conta da colheita brasileira de café. Nós adiantávamos alguns dados na Agricultura BR, lembrando que essa abordagem é da consultoria Safras e Mercados, que aponta para uma colheita geral no Brasil na ordem de 50% na temporada 2017-2018, com as áreas de produção de café, considerando todas as variedades. Então, reveja comigo aqui esse gráfico, ele mostra aqui colheita de café em todo o país. O primeiro desenho mostra como é que vem a situação neste momento, até 4 de julho de 2017, 50%, 2 pontos percentuais abaixo do andamento da safra na colheita na mesma data no ano passado, que era de 52%, e 1 ponto percentual abaixo dos últimos 5 anos, de acordo aqui com Safras e Mercados. Na média dos últimos 5 anos, eram 51%, de acordo com os dados que foram apresentados por Safras e Mercados. Em relação à colheita do café arábica, nós vamos mostrar agora. Aqui a gente divide o café arábica do café conilon, e aí isso traz essa situação para saber como que está exatamente a colheita de cada uma das variedades. No caso do café arábica, que nós trazemos aqui em destaque, nós temos uma safra que ela vem em linha com aquilo que acontecia nas últimas temporadas. Observe que em relação à temporada passada especificamente, ela vem igual, em 41% de área trabalhada já com colheita. Ela é melhor, inclusive, do que a média dos últimos 5 anos, que estava em 38%, de acordo com Safras e Mercados. Portanto, vem acelerada a colheita de café arábica no Brasil em 3 pontos percentuais. Isso aqui também ajuda, de certo modo, a dar uma certa pressão negativa sobre os negócios com café arábica, maior até do que aquilo que se esperava. Em relação ao café conilon, e o café conilon, a Agricultura BR já falava já há bastante tempo, alguns meses. A partir do segundo semestre, nós deveríamos ter alguns recuos para o preço do café, uma vez que há uma certa recuperação em relação à safra passada no Espírito Santo, que é o maior produtor do país dessa variedade, quebrou a safra no passado, esse ano tem recuperação, então traz um volume maior para o mercado. Entretanto, o café conilon tem atraso na colheita e isso acaba, de certo modo, abrindo, com o produtor rural não comercializando com preços muito mais baixos, acaba abrindo oportunidades de negócios. Café conilon na colheita vem com bastante atraso. Observe aqui os dados. 4 de julho, até o dia 4 de julho de 2017, 82% das lavouras de conilon já haviam sido colhidas. É um número bem abaixo do que acontecia há um ano, eram 91% há um ano, portanto, 9 pontos percentuais de atraso quando comparado com o ano passado. Ano passado, como teve muitas áreas perdidas, o produtor acabou não trabalhando essas áreas, por isso que estava também um pouco mais adiantado. Mas a média dos últimos 5 anos é de 87%, portanto, em relação ao último ano, em relação à média dos últimos anos, a colheita do café conilon vem sim com atraso no Brasil. Vamos agora às informações de mercado. A gente começa com o mercado do café arábica no cenário físico do país. Olha, este mês de julho tem registrado oscilações nas cotações. Nesta última quinta-feira foi um dia de desvalorização, de acordo com a apuração feita pelo CPEA. A gente vai acompanhar na tela agora um pouquinho, então, sobre os negócios por lá. Veja comigo que nesta última quinta, dia 6, houve uma movimentação no mercado para baixo. Mas olha só, verifique só o gráfico, como ele traz essa oscilação acontecendo no mercado de arábica aqui no Brasil. Um sobe e desce sequente. No dia 6 de julho, portanto, o valor da saca de 60 quilos do grão ficou em R$ 449,59, baixa de 0,65%. No acumulado do mês, há ainda uma alta sendo anotada de 0,84%.
Por aqui, destaque agora para o mercado futuro. Continuamos falando do café arábica. Esse café negociado em Nova York, que é a bolsa de referência aqui para o Brasil, é que tem oscilado muito. Tem muita atuação de investidores que tem colocado muita pressão negativa. Essa pressão negativa já vem acontecendo há alguns meses. Travou o mercado no Brasil, aí melhoraram um pouco os valores, voltou a ceder agora. É por isso que nós estamos vendo essa gangorra de preços negociadas aqui no mercado físico brasileiro. E olha só, na hora que chega a $1,30, as posições negociadas tem a pressão negativa e joga para baixo de novo de $1,30 a libra peso. Nova York, nesse momento, nós temos duas posições com negócios, com contratos sendo negociados. Setembro vem abaixo de 1,30, vem a $1,28 mais 35 por libra peso, com queda de 0,58%. Dezembro vem com $1,31 mais 90 libra peso, com queda de 0,52%. Essas duas posições aqui têm tudo a ver com o Brasil. Setembro é onde está precificada a safra brasileira, a maior parte dela. Dezembro também tem, portanto, é exercício de pressão negativa, sim. Hoje temos queda com dólar, então temos realmente uma queda mais expressiva para os negócios com o café aqui no Brasil. Um dado de destaque que ontem caía forte café em Nova York, hoje cai mais uma vez mais de 0,5%. E a gente fala agora sobre o mercado de café Conilon no Brasil. Este tem registrado ganhos um pouco mais frequentes no país nos últimos dias. Como você viu há pouco com o Fabiano, a colheita do grão avança no país, mas ainda está atrasada. Acompanhe comigo na sua tela, então, a apuração feita pelo CPEA. No acumulado deste mês de julho, os valores do Conilon já ganharam 2% na comparação com o fechamento de junho. Cotação está em R$ 415,80 a saca, tomando como base o mercado do Espírito Santo. Saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação peneira 13 acima. Negócios com café robusto, agora na Bolsa de Londres, negócios internacionais. Se acompanha aqui no Agricultura BR, queda forte no dia de hoje. Posição de julho vai perdendo 1,92% a $2.140 a tonelada. Setembro, $2.112 a tonelada, queda de 1,76%. Posição de novembro com recuo de 1,92% a $2.093. E janeiro também recua 1,70%, negócios a $2.071 a tonelada. Assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. E no próximo bloco a gente fala do resultado de como foram os leilões da Conab no Centro-Oeste nesta última quinta-feira. Vai ver também como é que estão as vendas, a comercialização de máquinas agrícolas no país, é um importante termômetro do setor. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta. A Agricultura BR destaca agora o cenário do milho, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. A gente começa falando agora sobre o país vizinho, a Argentina, que pretende colocar no mercado, nesta temporada 16-17, 39 milhões de toneladas do cereal. O mercado já vem trabalhando com este número desde o início da safra, portanto, isso não é novidade. Mas as atividades de colheita confirmam a expectativa dessa boa produção. A colheita por lá tem sido de maneira muito lenta, no entanto. As atividades tiveram início lá atrás, no finzinho do mês de fevereiro, e até agora avançam, chegam a pouco mais de 0,5% da área plantada. Veja informações atuais, então, sobre a área colhida na Argentina, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Até esta última quinta-feira, 6 de julho,
A área trabalhada representava 53% do total que foi plantado na temporada 16-17. É o rendimento médio das lavouras por lá que chama a atenção para o lado positivo. Ele é de 142,16 sacas por hectare. A Argentina, portanto, segue trabalhando com a atividade de colheita, com a projeção de colocar no mercado quase 40 milhões de toneladas do cereal. Por aqui, o Agricultura BR continua trazendo em destaque o cenário internacional para o milho. E nesta sexta-feira, ao contrário do que acontece tradicionalmente, normalmente às quintas-feiras que acontece a divulgação do relatório de vendas e exportações, nesta sexta tivemos por conta do feriado de 4 de julho, no meio desta semana para os Estados Unidos. Olha só, as vendas de milho norte-americana nesta semana encerrada no dia 29 de junho, não foram lá muito expressivas, teve cancelamento e aí o volume de vendas, ficou pequenininho. Vamos saber então como é que ficou esse volume. Nós temos aqui o que aconteceu com essas exportações. Olha só, volume de 140.275 toneladas. É bem baixo esse volume de vendas para milho nos Estados Unidos, muito baixo mesmo. Essa situação ocorreu por conta de cancelamentos. O total de vendas, 418.634 toneladas. Aí de cancelamento teve 278.359, por isso que somou aqui apenas 140 mil toneladas, pouco mais que isso. Com isso, praticamente não teve, como que eu poderia dizer aqui, uma alteração nas vendas totais. A alteração nas vendas totais continua ali na mesma marca que estava vindo na semana passada, 55.600.000 toneladas. Vamos comparar agora esse volume total de 55.600.000 com a meta de exportação norte-americana. Observe aqui conosco, total de vendas sobe a coluna, chega a 55.600.000 toneladas, aqui temos uma meta para 56.520.000 toneladas, aqui em linha com o que os norte-americanos estavam aguardando comercializar nessa temporada. Destaque aqui, portanto, para os norte-americanos, batendo essa média, essa meta de exportação, mesmo assim ficando com volume extremamente baixo nessa semana, encerrado no dia 29 de junho, por conta principalmente daquilo que ocorreu em torno dos cancelamentos. Bom, quando a gente traz esse relatório, que é divulgado na quinta-feira, de vendas e exportações, ele mostra o volume do que foi vendido, comercializado até uma semana antes. Só que diariamente podemos ter aqueles boletins que informam vendas avulsas dos produtos dos norte-americanos. Hoje aconteceu isso e aconteceu justamente com o milho. Teve vendas confirmadas para o México. Vamos saber então como é que ficou esse volume de vendas. Observe aqui, destino México, safra 2016-2017, volume bem pequeno, 11 mil toneladas. Agora, para entrega na temporada 17-18, entrega com 132 mil toneladas, de acordo com os dados que foram apresentados hoje, portanto, nesta sexta-feira, pelo Departamento de Agricultura norte-americano, em relação às vendas avulsas de milho. Portanto, chega aí a 143 mil toneladas, de acordo com o reportado hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano, depois do reporte dos exportadores privados. Vamos saber agora como é que vem esses negócios com milho nos Estados Unidos. Números ruins de vendas e exportações totais, mas o ruim mais suficiente para chegar ali à marca de meta de exportação norte-americana. E depois tivemos uma notícia positiva para eles em relação ao milho. Isso mexe também com o mercado internacional, então você acompanha aqui comigo, mercado do milho em alta. O mercado do milho também pega uma carona com petróleo recupera, então isso ajuda bastante o mercado de etanol, consequentemente milho nos Estados Unidos. Posição de julho, alta de 1,24%, 3 dólares 85 centos o bushel. Setembro, alta de 1,02%, 3 dólares 94 centos o bushel. Dezembro tem alta de 0,99%, a 4 dólares 600 o bushel. E março de 2018, negócios com alta de 0,84%, a 4 dólares 15 centes mais 75 por bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Destaque agora é para o Brasil.
O país caminha para a sua maior safra de milho da história e está em plena atividade de colheita. O maior estado produtor, inclusive o Mato Grosso, já vem com mais de 30% de área trabalhada. Essa situação toda já era esperada pelo mercado, já que o clima colaborou muito com a safra brasileira do cereal, em especial a da segunda safra. Além disso, o plantio foi todo feito dentro da janela ideal, na maior parte da área produtora, contribuindo para uma ótima produtividade dos campos. Essa situação traz um fator negativo, que são os preços mais baixos em virtude da alta produção e a alta competitividade que se forma. Os valores do cereal, com isso, vêm caindo em todo o país. Na região centro-oeste do país, a maior produtora, os valores despencam já para baixo do mínimo estabelecido pelo governo federal. Tanto é que os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás pediram apoio do governo federal para realizar leilões de apoio à comercialização do milho. Leilões que pagam prêmios, ou seja, um valor a mais a quem se dispõe a vender ou a comprar esse cereal, de acordo com o que está estabelecido no edital. A Conab realizou nesta última quinta-feira a primeira rodada de leilões na região centro-oeste como um todo. Já já a gente vai acompanhar o que aconteceu, qual foi o resultado deste leilão. Em primeiro lugar, vamos saber então como estão os preços nestes estados produtores do centro-oeste do país que pediram ajuda do governo para melhorar o preço pago ao produtor rural. A gente comprova então os valores que estão abaixo do mínimo em cada um deles. Começando por Goiás. No estado de Goiás, o valor mínimo estabelecido pela saca do milho é de R$ 19,21 a saca. A gente vê que os valores caíram para baixo deste patamar no fim do mês de junho. Lá atrás, no dia 6 de junho, ainda operava acima do mínimo em R$ 19,75 a saca. Mas ele veio em sequência de baixa até estar negociado nesta sexta-feira, dia 7 de julho, a R$ 18,25. É uma queda superior a 7,5% no preço de mercado no acumulado do último mês. A gente destaca agora o estado de Mato Grosso do Sul, que também vem registrando valores abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal. O preço mínimo para o estado é também de R$ 19,21 a saca. E o mercado vem operando com valores inferiores. Veja só que no início do mês de junho, o patamar ainda era superior ao mínimo, era de R$ 19,75 a saca. Em meados do mês, a cotação caiu muito forte no estado sul-mato-grossense em virtude da safra, que se confirma como muito forte no estado. No dia 26 de junho, já era de R$ 18,25 a saca. Os valores vieram caindo e até se firmarem neste novo patamar, de R$ 17,25. Queda para Mato Grosso do Sul em 30 dias é de 12,66%. O estado também pediu apoio do governo federal para realizar estes leilões e melhorar a situação para o produtor de milho sul-mato-grossense. O estado do Mato Grosso também vem com valores abaixo do mínimo. O valor para esse estado é diferenciado, é de R$ 16,50 a saca. E apesar de ser já bem mais baixo, o preço praticado no mercado mato-grossense vem lá embaixo, vem na casa dos R$ 13,00. Veja só que os preços saem de R$ 14,50 no dia 6 de junho, até sobem no finzinho do mês para R$ 15,25, mas voltam a cair. Na data atual, dia 7 de julho, já opera no patamar de R$ 13,75 a saca. No acumulado de 30 dias, milho no Mato Grosso tem baixa superior a 5%. Bom, a Agricultura BR continua falando a respeito do milho no estado do Mato Grosso agora, porque por lá a colheita segue avançando. Nós vamos saber agora como que Sorriso, uma das principais cidades produtoras do mundo, na questão de soja, milho, entre outros produtos, vem com a colheita. Quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco.
A capital nacional do agronegócio, Sorriso, está na reta final com a colheita do milho segunda safra. Quem vai nos falar melhor agora é o diretor do Sindicato Rural, Tiago Stefanello. Pode-se considerar uma safra normal, Tiago? Olha, Pacheco e os ouvintes, é uma safra normal. Estão voltando às produtividades do ano retrasado. Os produtores estão colhendo bem, em cima do que investiram, né? Investiram bem, estão tendo o retorno da produção e não do preço, mas da produção. Choveu no momento certo, né? E isso aí contribuiu muito para o desenvolvimento da cultura. Com certeza, os plantios foram antecipados esse ano. Antecipamos a soja, automaticamente antecipa o plantio do milho. As médias estão boas, alguns problemas pontuais de grãos avariados, mas em vista do montante, a gente acredita que não teremos um grande problema. Né? O governo está entrando com os leilões, ajudando o produtor ao escoamento da produção. Né? Sorriso tem um grande gargalo aqui, que é a capacidade estática de armazenamento. Não só Sorriso, mas como em todo o estado de Mato Grosso. Como é que está agora essa capacidade encerrando a safra do milho, que até agora não deu milho céu aberto aqui, né? Sim, ainda não. A gente acredita que não vai acontecer devido que foi ampliado alguns armazéns, as empresas e o próprio produtor. Nós estamos com um déficit de armazenagem porque vários produtores não venderam comercializaram a soja devido à baixa do preço da soja, das commodities, né? E, consequentemente, não foi retirado esse produto. Não retirando a soja, diminui espaço para o milho. Em cima disso, hoje estamos com filas aí de até 25 horas os produtores, mas isso faz parte do processo. O milho é uma cultura que aguenta a campo, um pouco mais que as demais. O déficit de armazenagem ele é grande ainda no município de Sorriso, devido à grande capacidade de produção que o município tem e os produtores conseguem, né? Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. O Agricultura BR destaca agora o resultado dessa primeira rodada de leilões que a Conab realizou nesta última quinta-feira, dia 6 de julho, na região centro-oeste do país. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal foram contemplados. Mas chamou muito a atenção porque a adesão foi baixa, só foi expressiva no estado do Mato Grosso. No estado de Mato Grosso do Sul foi muito pequena. Goiás e Distrito Federal nem sequer tiveram alguma atividade acontecendo. A gente destaca agora como que foi o resultado, então, tomando como base estas operações desta última quinta-feira. Veja em relação ao leilão da modalidade PEPRO, que é aquele que a Conab paga um valor a mais ao vendedor, ou seja, ao produtor, que se habilita a negociar a sua produção conforme está estabelecido no edital para regiões que estão necessitadas. Foram ofertadas ao todo 720 mil toneladas do cereal. Apenas o estado do Mato Grosso teve interessados. Veja que para o Mato Grosso foram ofertadas 240 mil toneladas e 99,1% disso foi negociado, ou seja, 237.940 toneladas. Mato Grosso do Sul também contou com 240 mil toneladas à disposição para serem negociadas e receberem um prêmio por isso, mas não houve nenhuma adesão. Goiás e Distrito Federal também contavam juntos com 240 mil toneladas para serem negociadas dentro do leilão PEPRO, mas não houve também interessados. Em relação ao leilão PEP, que é aquele voltado às indústrias, em que a Conab paga um valor a mais para a indústria que se habilita a comprar o valor do milho pelo mínimo estabelecido pelo governo federal. Mato Grosso, mais uma vez, teve grande adesão e o estado de Mato Grosso do Sul aí apresentou um pouco de interesse. Vamos aos números, então, finais do resultado do leilão de PEP. Mato Grosso contava com 60 mil toneladas dentro desta modalidade e 100% foi negociada. Mato Grosso do Sul também contava com 60 mil e apenas 10 mil toneladas tiveram negócios. Goiás e Distrito Federal, mais uma vez, não tiveram nenhum interessado em leilão PEP. Ambos os estados contavam, o estado de Goiás e o Distrito Federal juntos contavam com 60 mil toneladas. Ao todo, foram 180 mil toneladas ofertadas e cerca de 38,8% tiveram adesão. Fabiano chamou também muito a atenção a situação de Mato Grosso do Sul em destaque, ela que pediu recentemente apoio ao governo e o governo atendeu.
Exatamente, Juliana. Através da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso do Sul e também do estado de Goiás, esses estados passaram a ser contemplados com os leilões para a comercialização de milho, para ter a garantia de preço mínimo. Entretanto, não teve, essa abordagem, o produtor não teve esse interesse. E nós quisemos saber por quê. Nós vamos pegar a opinião tanto do nosso especialista, o consultor de agronegócios, João Pedro Cuti Dias, e também do superintendente da Conab no Mato Grosso do Sul. Quem fala agora a respeito das suas impressões sobre esses leilões é o João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios do SBA. Teria tudo para ter uma procura muito grande. A grande questão é o seguinte: nosso estado vai colher mais de 9 milhões de toneladas. Está com problema de armazenagem, você não tem armazém para colocar tudo isso, mas mesmo assim não saiu nada ontem no leilão do Pepro. Por que não saiu? De acordo com os produtores, o prêmio que foi ofertado de 1,32, somando com o preço que o mercado está propondo pagar agora, entre 16 a 17 reais, não fecha com o preço mínimo. Então, o produtor teria dificuldade para comprovar a efetividade do processo. Então, por essa razão que não houve procura. Há uma demanda por parte do setor no sentido de aumentar o valor do prêmio, para que esse prêmio consiga chegar no preço mínimo, que é 19,21 reais o saco aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa foi a principal razão, ou seja, ele pegando o prêmio e depois ele teria dificuldade de comprovar que ele vendeu pelo preço mínimo. As tradings, que mesmo elas as tradings, quem comprou não esteve disposta também a usar os contratos antigos. Tem contratos antigos com preços maiores que somando com esse 1,32 daria equivalente ao preço mínimo. Mas como eles não fizeram, os novos negócios estão numa faixa abaixo de 17, consequentemente fica abaixo do preço mínimo. Está aí a opinião do nosso consultor em agronegócio, João Pedro Cuti Dias. E agora vamos à explicação oficial. Nilson Azevedo Marques, superintendente da Conab em Mato Grosso do Sul, também falou com a nossa equipe de reportagem. Porque, obviamente, eles consideraram o preço do prêmio baixo, em função de que o preço mínimo no estado é um preço relativamente bom, que é 19,21, e o prêmio tem que ser agregado ao valor do preço mínimo. E a diferença entre o preço mínimo e o preço de mercado, eles estão necessitando um preço, talvez um prêmio melhor um pouquinho. Nós estamos repetindo o leilão agora, com um diferencial aumentando a quantidade de PEP, o PEP indo para 100 mil toneladas e o PEP para 200 mil toneladas. Houve um rearranjo, já que houve um interesse um pouco mais baixo, de 10 mil toneladas no PEP, nesse leilão, e nenhum interesse no PEPRO. Mas a gente atribui também isso ao início da colheita, porque nós temos pouco mais de 10% colhido, e isso ainda não tem representado muito um reflexo grande nos preços. Os preços de mercado ainda estão mantendo um preço ainda, e isso talvez para os próximos venha ajudar os leilões, e a Conab também está iniciando os leilões aqui no estado, justamente para ver e sentir o mercado, o que está acontecendo no mercado. O Agricultura BR não teve acesso a nenhum representante da AproSoja de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira para comentar a baixa adesão dos produtores do estado. Mas a Conab realiza na semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 13 de julho, mais uma rodada de leilões, dando a oportunidade aos produtores e também compradores de milho da região centro-oeste do país em fazer novos negócios, recebendo um prêmio. Veja só, o leilão será realizado, portanto, na próxima quinta, dia 13, serão ofertadas subvenção sobre 880 mil toneladas de milho negociadas em leilões da modalidade PEPRO e 320 mil toneladas em leilões PEP. Mais informações você acompanha também aqui no Agricultura BR nos próximos dias.
Nesta edição ainda a gente vai falar sobre como anda a safra de trigo no estado gaúcho. Por lá está faltando umidade agora, Fabiano, na fase de germinação das lavouras. Olha, atenção, ainda hoje a gente vai falar a respeito do ministro Blairo Maggi, que no evento Brasil-Japão que está acontecendo em São Paulo, falou que vai ter sim investigação sobre as vacinas contra a febre aftosa no Brasil. Aproveite para entrar em contato conosco, nós estamos aqui pelo canal do Boi, estamos pelo nosso portal, pelo Facebook também ao vivo. Então mande o seu comentário, mande a sua pergunta aqui para o programa e também o WhatsApp 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Para falar agora sobre uma outra situação da safra atual do Brasil que começa a preocupar. É a safra de trigo. Se no momento do início das atividades de plantio do cereal houve problema com o excesso de chuvas na região sul do país, agora é o tempo seco que começa a preocupar. As áreas já plantadas no estado do Rio Grande do Sul apresentam problemas de germinação por conta da baixa umidade do solo. De acordo com a Emater Gaúcha, esta semana foi particularmente seca na maior parte da área produtora e já causa falta de umidade no solo. A gente vai destacar aqui 3 regiões produtoras do sul do Brasil e para saber como que anda então o desenvolvimento destas plantações. A região de Ijuí é a mais severa delas, tem uma germinação desuniforme. As plantas que foram cultivadas mais cedo apresentam dificuldade de crescimento, baixo perfilhamento e coloração já amarelada. Na região produtora de Santa Rosa e no entorno, também é difícil a germinação das lavouras de trigo recém-plantadas. A situação por lá só fica mais tranquila para as lavouras que foram plantadas anteriormente. Essas que foram recém-plantadas têm problema para germinar e baixa população de plantas. As que foram plantadas mais cedo, estas sim apresentam um bom desenvolvimento vegetativo. A gente segue falando sobre as regiões produtoras do sul do Brasil, falando agora sobre a região dos Campos de Cima da Terra. Por lá também houve alguma dificuldade de plantio, mas a janela ideal de semeadura termina um pouco mais tarde. Com isso, os produtores podem seguir com as atividades de semeadura. Na região de Campos de Cima da Serra, segundo a Emater Gaúcha, ela é a que tem tido a situação mais favorável. Isso porque os agricultores esperaram para semear depois do período chuvoso. Isso trouxe um solo com umidade mais adequada e situação mais tranquila, então, para essa nova safra do cereal. Veja que esta região, portanto, apresenta o plantio feito depois do período chuvoso, umidade em nível adequado e também teve boa luminosidade, em especial nessa semana que teve tempo seco. A semeadura por lá continua acontecendo, mas os produtores eles buscam antecipar quanto antes a conclusão dos trabalhos para que não haja atraso em relação à futura safra de verão do estado. Por aqui a Agricultura BR fala a respeito dessa previsão do tempo na região sul do país. É o que você acompanha agora com Nadiara Pereira. Durante esses próximos dias tem previsão de mudança no tempo em partes do sul do Brasil por conta da chegada de uma frente fria. Esse sistema já está se aproximando do Rio Grande do Sul e deve trazer pancadas de chuva, principalmente entre esta sexta-feira e o final de semana. Só que à medida que esse sistema chega ao sul do Brasil, ele perde intensidade, então não deve trazer chuvas abrangentes para todas as regiões. O nível de umidade no solo já vem caindo sobre o sul do Brasil por conta da redução das chuvas na segunda quinzena do mês de junho. E agora, para os próximos dias, apesar da chuva retornar para partes do Rio Grande do Sul, será uma chuva de baixo volume acumulado. Ela é o suficiente para manter a umidade no solo, mas como não se espalha por toda a região, a umidade no solo deve continuar em declínio, principalmente aqui entre o norte gaúcho e o interior catarinense. Nestas próximas madrugadas vai continuar fazendo frio, só que não será um frio extremo, então não tem risco para ocorrência de geadas em áreas produtoras. No decorrer do segundo período, a chuva vai se espalhar um pouco mais aqui entre o Rio Grande do Sul e o leste paranaense. No sul gaúcho pode chover mais de 30 milímetros neste período. Agora, no interior do Paraná, o tempo permanece bem mais seco nesses próximos 10 dias. Neste período, teremos um declínio maior da temperatura, principalmente no Rio Grande do Sul, e as cidades que fazem fronteira aqui com o Uruguai podem registrar mínimas abaixo de 7 graus. Só que o frio mais intenso é esperado a partir do dia 16
deste mês. Teremos uma intensa onda de frio avançando no início da segunda quinzena de julho e aí sim aumenta o risco para a ocorrência de geadas em algumas áreas do sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, previsão do tempo melhorando um pouquinho para o sul do país agora, depois de uma semana de tempo muito seco, deve chover neste fim de semana, trazendo alívio aos triticultores do estado. Bom, a gente fala agora como estão os preços do trigo então no Brasil. Estes vêm em alta na expectativa dessa produção que está nos campos, que vai ser menor. Vamos acompanhar as informações então apuradas pelo CPEA. Veja que nesta última quinta-feira, 6 de julho, o mercado paranaense registrou um leve recuo no valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. A cotação ficou em R$ 654,94. Ainda assim, o mercado paranaense registra ganhos de 1,74% no acumulado de julho, já que encerrou junho, veja só, no início do gráfico, a R$ 443,71. Mudando a tela, vamos agora para o estado gaúcho. Por lá, a alta tem sido mais consistente. No acumulado deste mês de julho, já registra ganhos também superiores a 1,5%. O valor da tonelada do trigo tipo brando fechou esta última quinta-feira por lá a R$ 608,68. Rapidamente, vamos saber como é que vem os negócios com trigo lá na Bolsa de Chicago. Trazemos aqui as informações de momento. Vem com ganhos. Posição de julho ganha 0,52% a $5,21 o bushel. Setembro, 5,42 com alta de 0,69%. E dezembro, $5,65 o bushel com elevação de 0,66%. E veja com a gente no próximo bloco que as vendas de máquinas agrícolas aqui no país estão aquecidas neste ano de 2017. Tem as informações a respeito da investigação sobre a vacina contra a aftosa e ainda os últimos destaques do mercado da soja aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias no Brasil estão mais aquecidas nesse ano de 2017. De acordo com a ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, no mês de junho foram negociadas dentro do país 4.100 unidades destas máquinas. Esse volume, somado às vendas dos demais meses de 2017, chega já a um volume de vendas no país de 21.300 unidades. As vendas estão 21,8% mais fortes em relação ao volume de máquinas que o Brasil comercializou internamente entre janeiro a junho de 2016, quando na época chegou a 17.500 unidades. Um dado que chama atenção é de que mais de 99% dessas vendas aí feitas ao longo de 2017 são de máquinas fabricadas no Brasil, menos de 1% são de equipamentos importados. Tratores de roda, estes representam o maior volume de máquinas comercializadas, são mais de 85%. Colheitadeiras de grãos, representam 9% das vendas feitas entre janeiro a junho e cerca de 2,2% colhedoras de canas. Tratores de esteiras e cultivadores motorizados representam juntos 1,5% das vendas feitas ao longo do primeiro semestre de 2017. Outro dado positivo para o Brasil tem a ver com as exportações de máquinas produzidas aqui no país. Elas também estão mais fortes neste ano na comparação com o ano passado. Veja que entre janeiro a junho deste ano, o Brasil exportou 5.700 unidades de máquinas agrícolas e rodoviárias, sendo que no mesmo período do ano passado foram 4.500. Portanto, negócios com o exterior estão neste ano 28,5% mais fortes.
E o Agricultura BR traz um dos destaques do dia, isso porque o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Blairo Maggi, esteve participando hoje, durante a manhã, de um importante evento que acontece em São Paulo, que é um evento tradicional, que mostra aí a atuação e também tudo que acontece entre Brasil e Japão. E esse evento, completa 20 anos, contou com a participação de Maggi, que falou a respeito de um tema que tem impactado diretamente no agronegócio brasileiro. A questão das exportações de carne bovina. Exportações para os Estados Unidos que tivemos, aí todo mundo que acompanha a Agricultura BR e também as informações sabe que foram suspensas no último mês. Olha só, o ministro Maggi, ele declarou durante esse evento, na manhã desta sexta-feira, que vai abrir uma investigação, o Ministério da Agricultura vai abrir uma investigação em torno da vacina contra a febre aftosa no Brasil. Ele fez a afirmação hoje durante o evento, tinha a participação também de outras autoridades e ele confirma essa questão. De acordo com o Maggi, teve ainda também a China questionando a questão de vacinação e por que o Brasil deixou de exportar para os Estados Unidos, ou que está suspenso para fazer esse tipo de comercialização. O Maggi explicou que isso ocorre de uma maneira muito tradicional, uma vez que toda vez que há uma suspensão na vacinação, ou qualquer coisa ligada à exportação, na verdade, uma suspensão em relação às exportações brasileiras, é normal que outros países que também fazem aquisição do mesmo produto, no caso da proteína, da carne vermelha bovina, que façam o mesmo. Então, solicitem explicações a respeito do tema. Ainda sobre esse caso ligado aos Estados Unidos especificamente, o Blairo Maggi disse que no dia 13 de julho vai ter o envio de uma comissão brasileira técnica para discutir o assunto e que ele mesmo estaria falando mais politicamente com o representante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a respeito da suspensão das exportações de carne bovina in natura para os norte-americanos. De qualquer maneira, toda essa situação que eu acabei de citar agora impacta sobre o agronegócio brasileiro. Deve ter, então, essa investigação sobre as vacinas contra a febre aftosa. O grande motivo são esses abscessos ou caroços que ficam sobre a carne, que acabaram surgindo e que trouxeram incômodo a esse importador importante de carne bovina, Estados Unidos. Importante muito mais pela chancela, pelo marketing, do que o volume. O volume é muito pequeno que vai para os Estados Unidos, então não é algo que impacta em relação ao volume. Tanto que no mês de junho o Brasil passou de 100 mil toneladas exportadas de carne bovina. Veja só, trazemos aqui dados que nós já tínhamos trazido aqui ao Agricultura BR, então nós vamos mostrar rapidamente. Coluna vermelha, olha só, chega a 100.200 mil toneladas as exportações brasileiras de carne bovina durante o mês de junho de 2017. Fica bem acima do que acontecia em maio e acima também de junho do ano passado. Pode passar rapidamente aqui, você viu aqui o volume que foi exportado, 100.200 toneladas. Vamos mostrar aqui agora a receita para a indústria frigorífica exportadora. Junho de 2017, cor vermelha, 422 milhões e 300 mil dólares. Faturou muito mais a indústria brasileira, a indústria de carne bovina, a indústria exportadora, frigorífica de carne vermelha, exportou muito mais. Isso aqui vai chegar na casa aí de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, só para o pessoal que está em casa conseguir visualizar o que acontece em relação ao que foi exportado, faturado em reais no Brasil. Então, 1 bilhão e 300 milhões de reais foi o faturamento provável do mês de junho para a indústria frigorífica. Aqui acho que nós temos os preços, se tivermos os preços de carne bovina, tivemos ali uma ligeira queda, mas ainda assim com valores muito interessantes para a tonelada da carne bovina brasileira exportada. O Ministério da Agricultura deve abrir, portanto, essa investigação em relação à vacinação contra a febre aftosa, e nesse 13 de julho devemos ter uma comissão brasileira indo aos Estados Unidos. A Agricultura BR está quase no final. Você acompanha agora o último destaque do clima desta sexta-feira. Vamos saber com a Nadiara como o tempo se comporta em todo o Brasil.
A umidade no solo vem caindo sobre a maior parte do interior do Brasil por conta da redução das chuvas, que é normal para essa época do ano. Já entramos no inverno, que é a estação mais seca na maior parte das regiões. O nível de umidade no solo é mais baixo nesta área em vermelho, que vai desde o leste do Acre até o sertão nordestino. Nessas áreas, o índice de umidade no solo chega abaixo de 10%. Enquanto isso, as chuvas têm sido mais frequentes e volumosas no extremo norte do país, principalmente aqui entre Amazonas e Roraima, e na faixa leste do Nordeste, onde o nível de umidade no solo varia de 70% até 100%. No sul do Brasil também vinha chovendo com uma frequência maior e o solo estava bastante encharcado, mas com a redução das chuvas a partir da segunda quinzena do mês de junho, a umidade no solo também voltou a cair. Nesta área em azul do mapa, entre a região sul, São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e sul de Mato Grosso do Sul, o nível de umidade do solo varia de 60% a 70%. Para os próximos dias, a expectativa é de retorno das chuvas aqui para o Rio Grande do Sul, mas é uma chuva de baixo acumulado por causa da frente fria que já está se aproximando da região e volta a provocar chuvas nesta sexta-feira. Esse sistema ele perde intensidade, por isso não consegue propagar chuvas aqui pelo restante do centro-sul do Brasil. A chuva mais intensa vai continuar concentrada sobre o estado de Roraima, onde tem previsão de mais de 70 milímetros nesses próximos 5 dias, e também aqui sobre a faixa leste do Nordeste. Inclusive, a chuva se intensifica bastante em todas as áreas litorâneas e há risco até mesmo para transtornos, principalmente aqui do litoral de Pernambuco até o litoral do Ceará. Pode chover 130 milímetros até o dia 11 agora do mês de julho. Então, é uma chuva que, além de manter o solo encharcado, tem potencial para ocorrência de transtornos. No decorrer do segundo período, que vai do dia 12 ao dia 16 agora do mês de julho, a chuva se espalha um pouco mais pelo sul do Brasil, vem com volumes mais significativos para o estado gaúcho e também continua chovendo no extremo norte do país e em áreas litorâneas do Nordeste. Teremos a continuidade da chuva intensa, principalmente aqui do litoral de Pernambuco até o Ceará. Então, nesses próximos 10 dias, a situação fica mais complicada para o litoral nordestino, porque só nesses 10 dias tem previsão de mais de 200 milímetros acumulados. Isso pode trazer transtornos para algumas cidades. Agora, no interior do Brasil, nada muda. Em toda esta área branca do mapa, o tempo permanece seco e, com isso, a umidade no solo também vai continuar em declínio. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Um ótimo final de semana a todos. Um ótimo final de semana para você, Nadiara Pereira. Por aqui nós destacamos agora o posicionamento dos nossos amigos que atuam com corretoras lá em Sorriso, no estado do Mato Grosso. O repórter Valdir Pacheco nos traz as informações. O relatório divulgado na última sexta-feira pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma certa agitação no mercado aqui na BR-163. Quem vai nos falar melhor agora é o Hernani Klein, consultor da Perfil Consultoria aqui em Sinop. Como é que foi a turbulência aqui na BR-163? Uma turbulência que parece que positiva, né, Hernani? Sim, Pacheco. Os números divulgados pelo Departamento de Agricultura foram, de uma certa forma, abaixo da expectativa do que o mercado aguardava, com relação à área de plantio de soja da safra 17-18, a área de milho e a área de trigo. Esses números que vieram não tão significativos quanto o mercado imaginava que fosse vir e trouxeram um rally no mercado, tanto para o milho quanto para a soja. Esse relatório foi uma das causas que fez com que a turbulência positiva, vamos dizer assim, tomasse conta do mercado. Após o relatório, na terça-feira também teve o feriado lá nos Estados Unidos, mas o mercado manteve as altas, né? E oportunizou vários negócios, tanto para a soja quanto para o milho. Para a soja, safra 18 rodaram bastante negócios e para a soja disponível também voltou a ser negociado bons volumes de soja aí no mercado. O milho, a questão do milho agora está tendo muita oferta e o preço sempre tende a cair nesse período. Como é que está? O milho também continua aquela situação do preço, o produtor ainda está trabalhando na expectativa dos preços mínimos através do leilão da Conab, né? E hoje, se não fosse o leilão, estaria praticando na casa dos 13, 12,50, 13 reais, e com o prêmio do governo está conseguindo fechar os 16,50. Mas mesmo assim é um volume muito pequeno comercializado, tendo em vista o tamanho da safra que está se desenhando para o milho, né?
A gente está vendo aí vários locais com produto já ficando para fora dos armazéns, não está sendo escoado, até pelo período que ainda é cedo, o escoamento forte do milho a partir de agosto, e o milho está sendo uma dificuldade hoje para comercializar ele. Ok, muito obrigado pela sua participação, Hernani. Valdir Pacheco para o SBA. E os ganhos continuam, soja continua subindo em Chicago, tem um destravamento aqui no mercado brasileiro, comercialização está sendo mais elevada no momento. Vamos saber se soja continua confirmando alta. Olha isso, Juliana, sobe e sobe expressivamente no momento, e aí todas aquelas expectativas da soja em 10 dólares por bushel, teve gente que duvidou, eu acabei de ver lá no nosso Facebook do canal do Boi, de gente que falou que não acreditava que chegava. Falou que a gente não estava falando certo. E olha aí, chegou mesmo. E olha só, posição de julho, 9 dólares 97 centes e 50 o bushel, alta de 1,70%. Agosto, 9 dólares 99 centes mais 75 bushel, alta de 1,42%. Setembro, 10 dólares 5 centes o bushel, elevação de 1,46%. Novembro, 10 dólares 14 centes o bushel, com alta de 1,5%. A alta segue forte, segue firme na Bolsa de Chicago. Vamos agora à referência do dólar comercial aqui no Brasil. Ele hoje mais cedo vinha caindo um pouquinho em relação a ontem, mas a queda era mínima. Vamos acompanhar como estão os negócios de agora. A queda se amplia, dólar vem caindo 0,45% agora, já perdeu o suporte de R$ 3,30, patamar que vinha trabalhando há pelo menos uma semana aqui no Brasil. Neste momento vem a R$ 3,28 mais 5. Mais informações você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.